canal e hoje a gente vai fazer um vídeo que meu pai teve essa ideia de trazer vocês para o vídeo. Então o pessoal aí que ficou durante uma semana de muitos assuntos literários lá no grupo do Telegram do Senhor Meu Pai, tá aí na descrição o link pra você ver, caso você não esteja... Eu que ia falar isso. Ué, você... Eu que vou falar o conteúdo. Você já falou o conteúdo no meu lugar. Desculpem por ter monopolizado o conteúdo do A Bruno sexta-feira é Livros. minha. Esse vídeo é um vídeo experimental. E de certa forma, ele vai servir como uma homenagem aos nossos amigos e amigas E amigues. que estão inscritos, frequentam, fazem uma das melhores discussões literárias que eu já vi na minha vida no grupo Senhor, Meu Pai e Livros do Telegram. Eu gosto de falar assim. Telegram. Nós temos um grupo de discussão literária no Telegram, como a maioria já sabe. E, vamos dizer aí, aos 15, 20 dias, já vem ocorrendo discussões interessantíssimas sobre literatura que é impossível só deixarmos essas discussões lá no grupo. Nós temos que trazer para cá. E eu trouxe para cá não somente a discussão, como os protagonistas. Os protagonistas dessas discussões. Eu posso começar ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode começar. Antes de começar, like, se inscreva no canal, acione o sininho, assista aos anúncios, por favor, porque ajuda monetariamente o canal, ok? A gente não vive de ar. Não tenho dinheiro, inferno! Quando for comprar qualquer coisa na Amazon, se puder, use o link dessa criatura. No dia 1º de novembro, eu lancei um assunto, né? Um tema, né? Biografia. Já vieram várias sugestões. Uma excelente do nosso amigo Wesley Júnior. Ele nos trouxe o grande Samuel Johnson. O livrinho difícil de encontrar. Conhece e sabe da importância de Samuel Johnson. E por que não encontramos Samuel Johnson? Entendeu? Ele fala, né? Ele fala que estuda já há muito tempo biografia. E citou até uma biografia do James Boswell. James Boswell. Sobre Samuel Johnson. Até na faculdade também era mencionado o Samuel Johnson várias vezes. Só que é muito difícil. Eram só comentários dos professores que eles pegavam, retiravam, né, em inglês e traduziam. É bem complicado mesmo você achar esse autor. Faz uma busca aí em Samuel Johnson. Não vai encontrar muita coisa, cara. Aí é o nosso problema. Quem lê inglês se dá bem. Eu tenho dificuldade em ler inglês. Eu vou levar uma eternidade para ler um livro de 100 páginas em inglês. Porque eu vou ter que vir aqui, pô, essa palavra eu não conheço, não estou conseguindo entender o contexto. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Ela já tem facilidade. Então quem tem facilidade pode ler o que quiser. How the week it was go a extension sound at home and sound as my friend. Porque em inglês tem tudo. Então Samuel Johnson é uma obrigação para nós que estudamos literatura. Eu parto para conseguir Samuel Johnson poder. Wesley, se você conhece, onde nós podemos encontrar na nossa língua aqui os reles leitores, ajuda aí a encontrar o Samuca. O nosso amigo João Paulo também fez um comentário que falou que tem uma certa... Não é muito a praia dele biografia, apesar de já ter lido alguma coisa, mas citou algumas biografias que são interessantes, né? Pedro Grande, a de Napoleão, de Mao, Lincoln. Fala. Sobre a biografia, essa é uma ideia assim mesmo minha, porque eu acho que também deve ocorrer com outras pessoas eu tenho que ler biografia, mas eu não gosto de ler biografia. E assim, vai ocorrer, dependendo do estilo, né, do biógrafo, de contar aquela história, de você ler uma biografia como se fosse um romance mesmo,
Ou você lê uma biografia como se fosse pesquisa. Por exemplo, eu tenho biografias aqui muito importantes. Eu tenho uma que é um calhamação da George Eliot, da autora George Eliot, né, que usava esse pseudônimo. E eu não li ela inteira e eu não tenho intenção de ler inteira. A mesma coisa o Dante. Eu li acho que metade da biografia do Dante por conta mesmo desse interesse e depois eu vou pegar de novo. A Maria Antonieta, eu já li tudo de uma vez. Maria Stuart, também do Zweig, eu li tudo de uma vez. Porque é o estilo que ele escreve que dá vontade de ler tudo como se fosse mesmo uma literatura, sabe? E logo depois pesquisar mais sobre, porque a gente faz isso, né? Lê biografia, depois quer pesquisar por fora outros textos, né? Enfim. Mas tem biografias que mesmo que você não goste, você vai usar como pesquisa. Você vai usar como uma necessidade, curiosidade, né? Enquanto tá lendo um livro. Então é que fica, sabe? Não é um padrão, sabe? É uma ideia minha que eu tive de que eu não vejo essa necessidade de... Tem muita gente que quer ler a biografia e acha que tem que ler tudo, mas tem muita coisa boa que você pode encontrar para livros que você está lendo, ou futuramente, se você quiser ler um livro de um autor e tá com medo, conheça ele primeiro, sabe? Então é o que eu fiz primeiro com a George Eliot. Eu li muito sobre ela, para depois pegar um livro dela para entender, porque ela também não é fácil não. A bicha não é fácil não. O que você falou foi muito importante aí, porque tem muita gente que, por exemplo, eu vou ler, aí ela acaba lendo uma resenha. A resenha já é outra coisa. A resenha você vai trazer, ou melhor, a resenha vai trazer a opinião de alguém que leu aquele livro. Exatamente. Quando nós vamos dar uma opinião, a gente tem condições de não colocar esses vieses na hora de fazer uma resenha. A biografia vai te contextualizar. Ela vai te fazer se localizar na obra. Quando foi escrita, quem era esse cara, por que ele escreveu. Por exemplo, tem obras de Dostoiévski, por exemplo, que ele escreveu no desespero. Porque senão ele perderia os direitos autorais sobre a própria obra dele. Entendeu? E foi assim que ele conheceu a segunda esposa dele, a Ana, que também escreveu uma biografia sobre o marido dela. Né? É verdade. Entendeu? Essa biografia de esposa, isso aí eu já fico meio com o pé atrás. Entendeu? Porque é a visão da esposa, cara. É uma pessoa muito íntima. Ela não foi uma pesquisadora da vida dele. Entendeu? Por exemplo, se a Ana não fosse a... Não, é interessante. Não estou falando que não é interessante. Pode continuar falando. A questão da pesquisa, ela pode sofrer algumas influências pelo olhar da esposa, que é um olhar diferente do pesquisador mesmo, do biógrafo de profissão. Entendeu? Aquele que fez... entendi. Então pode. Essa relação dela, essa relação amorosa dela com o Dostoiévski pode influenciar no resultado da biografia. Não é que não seja interessante, pelo amor de Deus, não é isso. Só, assim, por exemplo, não é necessário só ler isso. Você pode ler também a biografia dela para ver se tem outros aspectos ali do autor que só ela saberia, entendeu? Aproveitando então que você está falando de biografias assim, de esposa, enfim, eu li também ano passado, esse aqui é o Tolstói, Meu Pai. Achei no sebo um grande achado da Tatiana Tolstói, que é a filha dele. E aqui a gente não tem também, né, esse estilo que você falou, de pesquisa e tal. Aqui vai ser todo o olhar dela de como ela enxergava o seu pai desde a infância até o final, né? Então ela mostra como foi a infância dela, então acaba também sendo uma autobiografia também da autora, né? Então ela vai mostrar a infância dela, conta também as histórias que ela tinha do pai e da mãe, né? Também coisas que eles contavam pra ela quando era criança. É muito legal também, né? Eu quero muito ler aquela outra biografia do Tolstói, que acho que tá fora. É uma de capa dura, antiga. Eu ia na Nobel, na época que via. Sabe por quê? Olha só, cara. Mas é interessante. O que acontece? Essas relações íntimas, elas provocam ranços, até mesmo em relações amorosas. Entre marido e mulher existem ranços. Então, na hora de escrever, ou você vai, né, endeusar a pessoa, ou você vai pegar um aspecto dessa pessoa que você nunca gostou muito e vai demonizar muito mais do que a realidade foi, entendeu? Eu sei. Então, essa relação muito íntima, na minha opinião, ela pode criar alguns defeitos na biografia, entendeu? Mas é aquela questão também da pessoa separar, entendeu? Então, mas é que eu tô te falando. Mas eu sei que tem gente que não consegue. A gente não é robô, cara. A gente não chega assim, vou me programar aqui. Não, nós somos seres que nos relacionamos, que sentimos,
que criamos ranços, rancores. E isso é muito mais forte quando a relação é mais íntima, pô. Não, sim. É só nesse sentido. Mas... Mas quem pensa diferente, eu não estou falando que tem que pensar assim. Eu estou falando que o meu problema com esse tipo de biografia é esse. Mas eu acho legal só pra você conhecer mesmo o autor. É como se você estivesse conversando com ela. Pô, cara, me conta sobre seu pai aí. Seu pai é famoso, né? Desculpa, olha só que eu me lembrei agora. É. Eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga não, uma conhecida. Tá soltou. Eu tenho uma conhecida que é psicóloga, terapeuta. E eu procurei uma terapia. Ela falou assim, pô, você não quer? Eu não posso fazer contigo? Ela falou assim, não pode porque eu te conheço. Ah, Ué? eu lembro disso, falou. Por exemplo, se tua mãe fosse psicóloga, ela poderia ser minha terapeuta? Não. Mas ela pode ser minha biografia. Sei lá. Ah, mas aí já é, eu acho que é porque assim, escrever a biografia e escrever qualquer coisa sobre uma pessoa, você pode. Aí, no caso da psicologia, pode ser também política da... Não, negativo. Dos psicólogos mesmo. Você não é pode porque vai fazer influenciar, isso. minha filha. Existe uma relação. Eu sei, pai, mas eu tô Isso falando que às influencia vezes... no tratamento. Eu tô falando A assim... biografia, você vai falar de outra pessoa, cara. Eu sei. Então, aqueles ranços que... Pois é, existe ranço entre mim e você. A gente se dá bem? Se dá. Mas existe ranço porque é normal da relação. Convívio. O convívio. É. Entendeu? Se nós estivéssemos distantes, pô, você mora lá na Alemanha. Não, na Inglaterra, no meu chalé. Tá, na Inglaterra no teu chalé. E a gente não se vê, a gente só se vê uma vez a cada 5 anos. É diferente. Por exemplo, né, alguma coisa íntima que ele queira saber, eu tenho certeza que o biógrafo procura essas pessoas e ele filtra a informação que recebeu. Não, isso aqui é coisa porque, né, aquela relação íntima Gaskell provocou. fez isso com a... Tá lá no fundo, não sei achar não. Mas a Gaskell, ela fez a biografia da Charlotte Bronte. E ela tirou algumas coisas da biografia. Porque ela era amiga dela. Elas eram amigas íntimas. E ela fez a biografia, também colocou um pouco sobre a família, desde o início, da mãe e tudo mais. Mas teve certas coisas sobre a Charlotte Bronte que ela tirou. Pra não comprometer, ainda mais naquela época, né? Não comprometer a amiga. Não era E não à toa que comprometer Kafka também falou, quando eu morrer, Brod, queima tudo. Aí Brod que fez? Não queimou. Aí vem a Morgana Paulino, nossa grande Morgana Paulino, que tem um canal legal. Aí no YouTube, aqui no YouTube. YouTube. Ela trouxe um outro tema que é muito interessante. Ela estava lendo, fazendo uma leitura na época da Era Vitoriana. Ai, amo. E pediu recomendações, né, de textos teóricos sobre a Era Vitoriana. É difícil. E eu confesso, sou analfabeto em Era Vitoriana. Um pouco difícil. Mas o nosso Juan, com RH, trouxe umas sugestões bem interessantes. Não era bem o que a Morgana estava procurando, mas ele trouxe algo bem interessante. Isso que é legal no grupo, porque a pessoa faz uma pergunta e uma outra pessoa tentando respondê-la traz algo a mais. Sim. O Juan selecionou algumas obras literárias da época, que retratava aquela época. O Juan falou da Elizabeth Gaskell, Norte e Sul. Também sugeriu Oliver Twist e Grandes Esperanças do Dickens. Tudo do Dickens. Isso, ele sugeriu isso aí. Tá, eu conheci essa Elizabeth Gaskell, a autora Elizabeth Gaskell, quando eu frequentava lá aquele blog do Luiz Rufato, que ele lia as obras clássicas e fazia uma breve resenha no blog. Excelente blog. Depois você coloca aí para eles. Ele já encerrou o blog, mas tá lá disponível, né, para você ver o que o autor leu. Excelente. Ele tá no Scooby, né? Não sei. Ele posta Não muita sabia. resenha, não sei hoje, mas tá. Antigamente no Scooby eu via muita resenha. Eu acho que ele parou. É. Mas tem muita coisa, e só de obras clássicas. E foi lá no blog dele, do Luiz Rufato, que eu conheci Elizabeth Gaskell. Aí, eu entrando aqui, encontrei Norte e Sul, que foi a obra que o Rufato leu. E eu comecei a dar uma lidinha, que eu sempre gosto de dar uma lidinha logo, a gente tem uma introdução, ler a introdução e tal. Pô, fantástico.
Ela tem uma A prosa. prosa dela é... Excelente. Meu Gente, Deus do céu. é bom demais. É muito bonito. Eu li, acho que foi em 2017. Então, Juan, valeu por nos lembrar da Elizabeth Gaskell. Tem um livro, mas é em inglês. É aquilo que a gente falou. Muita coisa em inglês você vai achar. Livros teóricos sobre era vitoriana é um pouquinho chato. Eu acho que talvez em sebo você encontre uma edição mega antiga. Mas hoje, corrija aí se você souber de algum, mas eu acho muito difícil, porque há muito tempo, quando eu comecei a ler as irmãs Bronte e a Gaskell, eu também procurei e não achei. Talvez um comentário ou outro num livro ali geral de literatura, tá? Mas tem How to Be a Victorian, da Ruth Goodman. Aqui já é um apanhado geral da era vitoriana, desde quando começou. Você vai entender os costumes, vestimenta, Pô, legal. tudo, famílias, como eles se relacionavam. How to Be a Victorian. Essa autora tem um outro também, da Idade Média, se eu não me engano. Mas é muito bom, super indico. É um livro todo em inglês. Eu não sei se esse livro tem em português. Mas aí você também pode pegar a biografia da Gaskell sobre as irmãs Bronte, que tem também traduzido pela Pedra Azul, que eu acho que essa biografia você só encontra no site da Pedra Azul. Eu estou lendo agora Esposas e Filhas, eu coloquei na comunidade aí do YouTube. É como a gente estava falando aqui, a prosa dela é sensacional. O Norte e Sul, ela usa sempre pano de fundo político também, então o Norte e Sul é totalmente a Revolução Industrial, sabe? E aqui a gente tem várias questões familiares e é muito bom como ela constrói, é muito personagem. A mesma coisa você vai encontrar no Charles Dickens, como o Juan falou, qualquer coisa dele. Você também vai ter o Oscar Wilde, também era da era vitoriana. Então é uma época aí com autores, né, que vão traçar a sua época, mas também muito questionadora, se questionam muito. Uma época que traz ali também o pensamento interior ali do como você se comportar nessa sociedade, será que tá certo? É questionador pra caramba, mas é excelente. E as fofocas, gente? Show, hein? Fofoca é tudo de bom. Fofoca é tudo de bom. Agora você vê, cara, dessa Ruth Goodman, tô vendo aqui na Amazon, não tem um livro em português. Olha lá. Tudo in English. Tutors, isso. How to be a tutor, isso. Que tem a ver com a Guerra das Rosas, negócio assim. Tem que ler inglês, cara. É isso que eu comprei. Quem lê inglês, ó, Isso aqui tá na promoção, eu comprei. É muito show esse livro. you read in English? Very good, boy. Tem ilustrações, vestimenta. É muito legal que tem... Depois eu vou colocar aí, é em inglês também, uma menina no YouTube que ela mostrou... Morgana, anota aí, Morgana. A menina no YouTube mostrou como que é o dia a dia, né? Como amanhecer na era vitoriana. O problema é que, assim, nos últimos anos, eles pegam essas coisas antigas e acabam colocando uma roupagem atual, né? Sabe? Apresenta uma mulher como se fosse a mulher de hoje. Não apresenta como é que realmente eram as mulheres naquela época. Eles dão uma adaptada, bem adaptada. Então não serve para estudo, entendeu? É só para entretenimento. Só entretenimento. Agora, para estudo mesmo, não, como é que elas eram de verdade? É tipo uma vez eu estava conversando sobre Então, assim, a questão feminina em São Petersburgo. O cara vai fazer alguma coisa sobre isso, ele pega a mulher de hoje e coloca lá em São Petersburgo. Não é a mesma mulher. Não. Entendeu? Não. Ou pega o homem de hoje e coloca lá em São Petersburgo. Adaptações Então, você por pega... isso que eu tô falando. Não tem nada a ver. Assiste, vou deixar aí o vídeo, vou ver se eu encontro o vídeo de Ruim, novo. ruim. Ela usou justamente esse livro. Ela se baseou nesse livro para mostrar como que é o dia a dia de uma mulher vitoriana, Sim, isso é legal. uma criança vitoriana. É muito legal para você ver como é que é, né? Mas se você for ler Gaskell, só Gaskell, você já vai ver. Agora tem um livraço. traça isso Tem um aí. livraço. Thomas Porque eu fui Hardy. pesquisar, porque a Morgana me fez pesquisar. Aí eu pesquisei. Tem um livraço, Vitória, a Rainha, de Isso. Julia Bord. Não sei se Isso. fala Bord, porque tem um Biografia izinho dela. aqui, Bord. Tem Depois você filme. bota lá tá? Na edição e você bota aí. Não, tem filme também. E tem um que tá de graça no Kindle Unlimited. Não é de graça, nem te paga Você paga o mensalidade, Kindle né? Unlimited, né? Tá disponível no Kindle Unlimited, que é Rainha Vitória. Isso. De Lytton ou Lighton? Lytton Lytton. Strachey. Que deve ser uma boa de imediato, né? Pra você dar uma conhecida ali no geralzão, né? É uma obra menor. Mas essa Vitória, a Rainha, até a Morgana falou que já tá na listinha dela. Que você veja mais sobre a coroação da rainha, né? Ver tudo. Você vai também entender a era vitoriana
por causa da Rainha Vitória, né? E tem um filme que é Emily Blunt que faz a Rainha Vitória. Muito bom, muito bom. Que E é esse foi o baseado dia na- 1º de novembro do grupo Senhor Pai e Livros. Tchau!